Olá, meus amigos. Aqui talvez comece uma série sobre eutanásia, suicídio assistido, o direito de morrer. Eu atuo em 3 frentes diferentes. Eu sou docente na Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. Atuo em CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, que é a base da saúde mental hoje no SUS. E também atuo em uma UTI, em um hospital aqui perto de onde eu resido. Todos pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. Eu fiz um vídeo há alguns meses, um videocast, onde você tem o letreiro e a minha fala gravada em Audacity, muito bem gravada, editada, eu acho que é interessante vocês acompanharem. E esse vídeo, o título original era se o suicídio é um direito. Obviamente é uma pergunta que pode ser um pouco equivocada, porque na verdade se o suicídio é uma liberdade fundamental. Essa seria a pergunta mais adequada. Para ser um direito, de alguma forma, isso tem que estar regulamentado pelo Estado, e o Estado tem que lutar para garantir isso, tem que garantir isso de alguma maneira. E o suicídio, em algumas condições muito específicas, ele é sim um direito em alguns poucos lugares do mundo, Bélgica e Holanda, e Suíça e 2 estados americanos, Oregon e Washington. E vocês vão ver durante o videocast mais ou menos quais são essas condições. Geralmente terminalidade, o sujeito condenado, estado terminal, paciente, sofrimento extremo e irreversível. Ou seja, que fique bem claro, eu não estou falando aqui de pessoas saudáveis. Estou falando que eu observo demais nesse cotidiano de UTI, pessoas em sofrimento extremo. Só que o Brasil está muito longe disso, nós nem cuidado paliativo desenvolvemos, ou seja, as pessoas não têm o direito nem de não serem entubadas em muitos casos, elas acabam parando numa UTI e às vezes ficam ali por anos e lúcidas e sofrendo muito. Sim, as UTIs, desde que foram criadas há cerca de 50 anos, elas salvaram muitas vidas, foram muito importantes nesse sentido. Contudo, quando uma UTI dá errado, quando o sujeito já está em ventilação mecânica, respirando por aparelhos, entubado, a coisa pode ficar muito feia e você pode produzir sofrimentos em escalas absolutamente inusitadas para a história da vida. É essa a minha hipótese. Porque o sujeito, com a ventilação mecânica e uma série de suportes ali, ele vai sobreviver a muita coisa. Só que essa sobrevivência pode se dar de uma maneira extremamente torturante e sofrida se, no caso, esse sujeito que foi parar na UTI não tinha indicação para UTI. Se de alguma forma ele estava até morrendo e não simplesmente parando, ou você pode prolongar o sofrimento de uma maneira que não tem paralelo na história da humanidade, e a minha hipótese é que não tem paralelo na história da vida. É possível sim aumentar os níveis, a magnitude do sofrimento de uma maneira completamente absurda e impensável para o que existia 50 anos atrás. Eu sei que é meio estranho falar assim, mas a minha hipótese é de que quem mais sofreu na face da Terra foi um ser humano. E um sofrimento pode ser que prolongado aí por uma ventilação mecânica, uma respiração artificial. É algo pior do que tortura, porque numa tortura, classicamente falando, o sujeito parou, ele morre. Tem uma parada cardiorrespiratória e morre. E muitas vezes num ambiente assim não, ele é reanimado, você tem equipamento para trazer o sujeito de volta. E aí viver deixa de ser simplesmente um direito e passa a ser uma obrigação. As pessoas deixam de ter direito sobre suas próprias vidas e seus próprios corpos, porque a vida não é mais delas, é do Estado, da igreja, da família. Em relação ao suicídio de pessoas saudáveis, ele pode ser um suicídio, pode prejudicar muita gente. Um pai com vários filhos, e esses filhos que dependam desse pai, esse pai comete suicídio, o ato dele, de alguma forma, os benefícios que podem provocar para ele, mesmo que sejam benefícios negativos, vamos dizer, são benefícios que, comparados aos malefícios, não tem, os malefícios são muito maiores. Então, nesse caso, tem um aspecto de produção de consequências maléficas muito grande, logo mais imoral do que moral. Então, eis aí o videocast. O suicídio é um direito? Essa é uma pergunta importante, porque ela toca em algumas questões fundamentais. A questão da eutanásia, por exemplo. Eutanásia voluntária, que é o pedido de um paciente terminal, ou seja, de alguém que
está sofrendo, tendo um sofrimento extremo e que de fato irá morrer de sua enfermidade, está em sofrimento extremo e pede para morrer. E onde ela é legalizada, onde ela é regulamentada, que é na Bélgica e na Holanda, por exemplo, o sujeito tem aí, então, o direito de ser, inclusive, assistido pelo Estado. O Estado dá uma assistência, o Estado provém para o sujeito a morte que o sujeito está pedindo nesse tipo de situação. Mas é interessante, porque assim, o suicídio é um direito? No seu dicionário filosófico, André Comte Sponville já de início diz assim: antes de tudo, penso que é um direito. Contudo, isso não deve fazer com que elevemos o suicídio a um absoluto, que seria ali fazer um pouco a afinidade com o niilismo. Porque a vida, vamos morrer mesmo, então morramos, antecipemos logo isso. Isso é niilismo. E se o niilismo estivesse certo, a vida estaria errada. Esse é um argumento até um pouco jocoso e interessante de Comte Sponville para o niilismo. Porém, não se esgota. Ainda há muitas questões para se pensar sobre o próprio niilismo. Então, mesmo sendo um direito, não devemos elevar o suicídio a um absoluto. Tratá-lo como uma espécie de valor absoluto ou algo a ser desejável em toda e qualquer situação. Para Comte Sponville, o suicídio não é nenhuma sagração e nenhum sacramento, nenhuma moral e nenhuma metafísica. Ou seja, não deve se elevar à condição do dever ser, do dever fazer. Não deve se elevar necessariamente a essa condição de uma forma absoluta. Também é interessante visitarmos o pensamento liberal. O pai fundador do liberalismo é considerado o pai fundador John Locke. Tá? E John Locke, segundo Renato Janine Ribeiro, ele formula o seguinte: para uma perspectiva liberal, o que é fundamental é nosso direito à propriedade. Somos todos proprietários, fundamentalmente, do quê? De nosso corpo e de nossa vida. E esses direitos seriam inalienáveis. Quem tem pleno direito sobre seu corpo e sua vida é só o sujeito que vive o seu próprio corpo, a sua própria vida. Então, nosso corpo e nossa vida é absolutamente nosso, segundo essa perspectiva liberal. Comte Sponville cita também Montaigne. Montaigne diz assim: o presente mais favorável que a natureza nos deu é ter nos deixado a chave da porta. Essa consideração de Montaigne pode dar arrepios em algumas pessoas, mas é uma consideração também interessante, essa capacidade que os seres humanos têm de escolha em relação a viver ou não. Sabemos que essa capacidade de escolha ela é muito relativizada, muito limitada, mas assim, nós temos condições para isso, e parece que condições especiais, que a maior parte dos animais parece não deter esse tipo de condições e esse tipo de habilidade, para se ponderar bastante sobre sua própria existência e sobre a sua finitude, e inclusive se desejam ou não dar-lhe continuidade. Comte Sponville completa assim: o suicídio é, de certo modo, um retrato de nossa liberdade máxima e mínima. Máxima porque, imagina, a liberdade de você acabar com tudo o que existe para si mesmo. Né? Então, e mínima porque a partir do momento que você dá cabo à sua própria vida, você não fica para, de alguma forma, se relacionar com as consequências disso. Então, é uma liberdade máxima e mínima. Acho interessante essa consideração. Mas é também interessante pensar na própria morte como um bem ou como um mal. Né? A morte é um bem? A morte é um mal? A morte é um bem negativo para quem está cometendo suicídio. E um mal negativo para quem deseja continuar vivendo. A morte, então, é sempre uma negatividade, ela é sempre negativa. Por quê? Ela é sempre uma negação de tudo, ela é sempre uma ausência. Então, ela é um bem negativo para o suicida, porque, de certo modo, compreende-se geralmente que ele está sofrendo muito e que não pretende mais viver, e está sofrendo muitos males na sua própria vida. E, tendo a morte, ele concebe que ele teria um bem, mas um bem que se classifica na ausência, quer dizer, um bem da negatividade. Ele morre, mas não fica para, de alguma forma, desfrutar desse bem. E um mal negativo, um mal de retirada, uma ausência, né? Um mal negativo para quem, de fato, pretendia continuar vivendo.
a morte, do suicídio e a nossa própria morte tomará de nós mesmos. Nos toma tudo e nos toma nada, já que depois dela não haverá mais ninguém para ter perdido o que quer que seja. Essa consideração está um pouco modificada, mas é eminentemente de Comte Sponville também, e muito interessante, num livro dele chamado Apresentação da Filosofia. Outro ponto que eu me lembrei aqui é do desenho Futurama, o mesmo criador, do Matt Groening, o mesmo criador de Os Simpsons. No desenho Futurama, que trata muito do futuro, uma ficção científica em desenho animado, nós temos lá uma cápsula do suicídio. Tá? Então existe uma cápsula do suicídio, as pessoas entram na cápsula, fecham a porta e simplesmente apertam um botão e deixam de existir, sem dor alguma, repentinamente, rapidamente. Assim, é de fato como todo mundo diz que deseja morrer, repentinamente e rapidamente. E assim, é cômico, né, uma comédia, mas de fato faz a gente pensar sobre isso. Uma cápsula, de fato, num comprimido, numa pílula da morte. Imagine se existisse uma pílula que simplesmente fizesse a gente apagar, como se fosse o apagar de uma luz, sem dor alguma, comprovadamente sem dor alguma e repentinamente. Obviamente o número de suicídios ia se elevar enormemente, não temos dúvida disso. Porém, a humanidade tem pensado em soluções desse tipo para casos especiais, que é o caso da eutanásia, onde você tem um sujeito em sofrimento extremo, e terminal, e de fato ele vai sofrer até o fim daquela enfermidade. Em alguns países ele tem o direito, e com assistência do Estado, de, vamos dizer assim, tomar uma espécie de pílula do suicídio. Mas vamos pensar na expansão desse direito. Imagine se esse direito se expandisse para além da terminalidade. Imagine, por exemplo, pessoas maiores de 70 anos de idade tendo esse direito. Tem pessoas que ficam horrorizadas só de pensar nisso e não se permitem nenhum pensamento. Mas é necessário pensar e tentar entender implicações do que estamos pensando e do que vem trazendo o próprio pensamento. Em relação a esse direito para maiores de 70 anos, me vem a lembrança do filme Balada de Narayama, filme muito interessante. Esse filme trata de um povo que residia no alto da montanha, no Japão, século XIX, e era o costume nessa população de a pessoa envelhecer, perder os dentes e ter direito de subir a Narayama. E Narayama era considerada uma grande divindade. E as pessoas passavam boa parte da vida sonhando em ir a Narayama. Né? Então, assim, a boa parte do sentido da vida era ir a Narayama e morrer e se reencontrar com a divindade, se reencontrar com Narayama. Então havia um suicídio institucionalizado e que se referia à população idosa, quando se perdia os dentes, aí, que era um sinal. E muitos sonhavam com isso, sonhavam a velhice toda, e era um momento glorioso, era um sacramento, coisa que Comte Sponville rejeita e acha muito perigoso em qualquer nível, sacramento em qualquer nível. Porém, vale a pena assistir esse filme porque ele é muito bonito. É um filme que ganhou Palma de Ouro de Cannes de 1983. Mas imagine se esse direito fosse estendido, por exemplo, para a população idosa. Criaria-se, a primeira coisa que eu pensei, uma tensão muito grande. Né? Já logo pensei em meus pais e eles tendo esse direito e tendo essa pílula em casa, e a gente logo na tensão de que a qualquer minuto poderia ocorrer, eles poderiam partir. Por outro lado, essa tensão também existe em relação a todo e qualquer idoso, que eles podem, mais frequentemente do que os jovens, partir a qualquer momento. E partir sem, de fato, dar também nenhum sinal. E recuperamos o que Epicuro disse em 300 anos antes de Cristo, gente. Epicuro disse assim: contra todas as outras coisas é possível obter a segurança, mas por causa da morte todos nós, os homens, habitamos uma cidade sem muralhas. De fato, a angústia em relação à finitude, ela é imensa. Os existencialistas, inclusive, vão dizer que a angústia em relação a essa finitude, dada a nossa consciência da própria finitude, e a consciência muito clara da nossa própria existência em comparação com os animais, que a angústia dessa finitude é uma angústia constitutiva de ser humano. Bom, para finalizar esse podcast, eu gostaria de fazer a citação que encerra o texto de André Comte Sponville sobre a morte no seu livro A Apresentação da Filosofia. Vamos lá. Um pensamento insuficientemente constante sobre a morte, escrevia Gide, nunca deu valor suficiente ao mais ínfimo instante da tua vida. Portanto, é preciso pensar a morte,
para amar melhor a vida. Em todo caso, para amá-la como ela é, frágil e passageira, para apreciá-la melhor, para vivê-la melhor.